145 milhões de reais é o que o Corinthians planeja gastar em salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem do futebol e do clube como um todo. Esse número não está detalhado no orçamento só em futebol, então a gente tem que tratar do clube inteiro. E isso dá pra gente, Gabi, uma folha salarial de 26 milhões e meio de reais por mês. Quem estava assistindo a gente aqui ontem, lembra que a gente falou do orçamento do Vasco, e no Vasco a previsão é de 3 milhões e meio para o futebol. Então olha a disparidade entre Vasco e Corinthians, o que indica, por um lado, que o Vasco está realmente numa má fase financeira, né, confirmada e ratificada, e por outro lado, que o Corinthians está gastando bastante, ele está tentando acompanhar o passo desses outros clubes, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, e a gente vai ver se ele vai conseguir de fato pagar esses salários. Capello, você está fazendo a comparação com o Vasco, acho válida para mostrar esse abismo, né, a diferença entre as duas séries, mas vamos comparar com os dados do Flamengo que foram já colocados, né, disponibilizados, uma folha salarial de 25 milhões, ou seja, a folha salarial pretendida do Corinthians é maior do que a folha salarial do Flamengo mensal. A projeção do Flamengo de premiação, você lembra? De premiação não, de colocação no Brasileiro? Porque me parece incoerente uma folha que talvez seja a maior do país, você me corrige se até agora a gente pode dizer isso com os dados divulgados, e chegar apenas em 7º no Brasileiro. Você lembra como é que era a previsão de colocação do Flamengo? O Flamengo está esperando o 2º lugar no Brasileiro, semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil. Certamente são metas esportivas mais altas do que as do Corinthians. Quando você vê o orçamento do Flamengo, isso é importante deixar claro para quem está vendo a gente, não tem a distinção de quanto eles planejam gastar em folha salarial. Então os números que a gente está tratando de Flamengo aqui são números que vem de apuração, né, que a gente ouve nos bastidores. O Flamengo tem esse número de 25 milhões, com os bichos que são pagos pelas premiações, costuma ficar um pouco acima disso, Gabi. Então eu não consigo cravar que o Corinthians é maior do que o Flamengo. Mas o mais importante da sua provocação, que é a parte interessante, estamos falando que o Flamengo tem essa projeção, né, de salários, ali, de folha salarial na casa dos 25 milhões de reais, e ele faturou 1 bilhão. O Corinthians tem uma projeção de salários que também está mais ou menos na mesma casa, mas ele fatura menos e ele deve muito mais. Então, ele não está ainda podendo gastar todo o dinheiro do presente no presente. Ele precisa pagar muito do passado. Então, claramente, o Corinthians está correndo um risco maior do que o Flamengo e muito maior do que vários outros clubes, né? E aí, é bom deixar claro, eu não estou dizendo que vai dar errado, que já deu errado. Não dá para falar isso agora, em 4 de janeiro. A gente vai ter que esperar o balanço para ver o que foi 2021 e vai esperar o futuro acontecer. Agora, está correndo riscos altíssimos. E já disse isso do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem mecenas, o Corinthians está correndo riscos tão altos quanto, sem ter mecenas por trás. Contando apenas que com a força da torcida, com a sua receita, ele vai conseguir pagar suas contas. Então, eu diria até que está correndo mais riscos do que o Atlético. É bom o torcedor ficar atento, se não preocupado.